A cana-de-açúcar é um dos cultivos mais antigos do mundo e o Brasil se destaca na produção. Goiás é o segundo maior produtor de cana, atrás somente de São Paulo. E a previsão que neste ano a produção do estado chegue a 70 milhões de toneladas, conforme a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E tudo depende da chuva. A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do mundo e representa uma importante fonte de mão de obra no meio rural. Ela é cultivada em mais de 100 países, porém 80% dessa produção está concentrada apenas em 10, que são o Brasil, a Índia, a China, o México, a Tailândia, o Paquistão, a Colômbia, a Austrália, a Indonésia e os Estados Unidos. A cana-de-açúcar está presente no Brasil há cerca de 500 anos, desde o início da colonização, e tem se mantido como importante pilar socioeconômico. E Goiás tem se destacado na produção da matéria-prima e dos seus derivados. Ela é uma grande fonte de energia que temos. Através dela se produz uma infinidade de produtos, dentre eles a cachaça, a rapadura, o açúcar mascavo, o etanol, o açúcar e vários outros. E o mais interessante é que para fazer qualquer um desses produtos não é necessário uma variedade específica. O importante é o teor de sacarose e também o tipo de corte certo para cada produto. Para a cachaça, por exemplo, o canavial tem que ser colhido manualmente, sem a prática da queima, e estar no ponto de maturação para atingir um alto índice de produtividade. Já para a produção de rapadura, o corte é diferenciado. Rapadura você vai fazer, vai cultivar o meio da rapadura. Você vai cortar o meio da rapadura e o pé. A ponta você tira fora. O pé você corta rente, um pouquinho para cima, não tem problema. Esse é o da rapadura. O do melado não. O melado você não precisa estar tanto esmero assim não. Mas também a ponta você tira fora por causa da goma. Se der muita goma, você perde aquela taxada ali. E para produzir todos esses produtos, e não só esses, mas como toda atividade no meio rural, seja ela agrícola ou pecuária, o produtor tem que estar atento à questão ambiental. Hoje, o produtor de cachaça, o produtor de rapadura, já faz a utilização do próprio bagaço como fonte alternativa de geração de energia, né, nas caldeiras, no próprio fogo. Então, e utiliza até as sobras, muitas vezes, para adubação da terra. E isso é fundamental para que isso possa, né, reduzir, inclusive, os custos e melhorar cada vez mais a qualidade de vida e a própria sustentabilidade da propriedade rural. Goiás é responsável por 10% da produção nacional de cana-de-açúcar. É uma cultura de grande importância socioeconômica para o país. Ela abrange desde o pequeno produtor ao grande, porém, em termos de ocupação diária, está bem aquém se comparada à produção de grãos, ocupando a terceira colocação, atrás da soja e do milho. Mas as condições climáticas do estado e a extensão territorial é algo que favorece o plantio. Acho que o território do estado de Goiás é muito propício, tem várias, né, partes planas que possibilitam inclusive a mecanização. O preço é de commodity, né, ela é definida pelo mercado, mas de uma maneira geral tem que se avaliar bem as possibilidades que existem, e ela é uma delas, a cana-de-açúcar, bem como outros produtos. Em termos de produtividade, ela se destaca, mas é necessário que o produtor esteja atento na produção, no plantio. O bom desempenho da lavoura depende do manejo para que se tenha um produto de qualidade. O cultivo da cana-de-açúcar necessita uma variedade de cana adaptada à sua região. Você tem que ter um solo profundo, com certeza, o teor de areia, pouca areia, mas também você pode fazer uma análise e ver como você comportar, fazer uma análise de solo, de textura desse solo. Em Goiás, dependendo da propriedade e do manejo que o produtor tem, a produção pode chegar a mais de 70 toneladas de cana por hectare. O plantio é feito de novembro a janeiro e tem que ter, no mínimo, um ano de maturação. A colheita geralmente é feita de maio a outubro, período de seca. Nessa propriedade, em Alexânia, eles utilizam um processo que aumentou a produtividade de cana. O plantio da cana, a gente prepara o solo,
é como qualquer uma outra cultura. E no período chuvoso, a gente colhe as mudas selecionadas. Nós fazemos a muda pré-brotada, que é um processo inovador aí que os produtores de cana estão fazendo para ter um ganho na produtividade. Essa aqui, por exemplo, que a gente está vendo, é qual que é? Essa é uma das melhores canas que adapta aqui na nossa região, que é a 1011. É uma das melhores canas de alta produtividade de sacarose. E os cuidados com o manejo é como o de qualquer outra cultura. O produtor não pode vacilar, tem que estar sempre atento. Na verdade, o canavial, no período chuvoso, você tem que tratar como adubação à base de nitrogênio e fazer a limpeza do canavial. E como nós estamos aqui na região do Centro-Oeste com muita chuva e muita luz, o canavial desenvolve melhor do que qualquer uma outra região. E para o produtor de cana-de-açúcar, o gerente técnico do Sebrae deixa uma dica. O princípio é analisar se está sendo viável essa produção. É importante ele fazer isso de uma maneira bastante, acho que prática, na ponta do lápis, porque ele precisa analisar se ele está hoje ganhando dinheiro ou se ele está pagando para trabalhar.